Olá, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o povo asteca. O povo asteca, ele já foi um povo que chegou depois, no México, depois que os povos maias já haviam sido extintos. Os povos maias, a gente não sabe ao certo como eles se extinguiram. Há relatos que eles começaram a se espalhar, porque existia um rei que queria não só governar a maneira como eles colhiam, como eles plantavam, como eles se organizavam, mas queriam que eles se tornassem um exército forte para poder fazer todas as vontades do rei. E assim eles foram se sentindo desconfortáveis com aquilo e foram saindo daquelas tribos e formando novas cidades. Só que com isso eles se tornaram mais vulneráveis por estarem em grupos menores e assim foram se extinguindo. Então os astecas eles já habitaram essas terras já quando o período maia, quando o povo maia já havia sido extinto, e eles herdaram, sim, alguns aspectos culturais dos maias, mas eles eram povos com costumes distintos. Então, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan, que esse povo asteca, ele já foi um povo originário da região do México, somente do México, tá? Então, existem ruínas até hoje dessas cidades, eles também construíam pirâmides, assim como os povos maia. Essas pirâmides também serviam para fazer sacrifício humano, uma vez que esse povo também aderia aos sacrifícios humanos. E existia um complexo de cidades ao redor, onde abrigava as pessoas mais influentes, os comerciantes, e fora da cidade, os agricultores. Então, gente, o povo asteca ele era um povo muito guerreiro. Ele guerreava com povos cerca que estavam ali para invadir e costumavam raptar as pessoas que estavam nessas aldeias que não eram do povo dele. Esses prisioneiros eles levavam para as aldeias e ofereciam como sacrifício para os deuses. Então, em suas lutas, eles costumavam usar roupas onde misturavam aspectos de animais, plumas, máscaras de animais, para assustar os oponentes dele. Quando os oponentes viam, não sabiam identificar se eles eram humanos ou eram alguns seres estranhos. Então, com isso, eles ganhavam vantagem, porque os oponentes ficavam apavorados. E assim, eles conseguiam derrotar seus oponentes e levar para oferecer como sacrifícios para os seus deuses. Então, os povos astecas, eles sacrificavam, faziam sacrifício humano. Eles acreditavam que os seus deuses ouviam, através do sangue humano. E assim eles sacrificavam os seus oponentes, geralmente no topo da pirâmide. Toda a população asteca ia ver aquele sacrifício, E lá eles podiam fazer as suas preces, pedir aos deuses e festejar para que aquilo dali fosse aceito. O povo asteca, ele também tinha um costume, que era o futebol. Eles acreditavam que o futebol, ele adorava os deuses também. Então, nos seus templos, ele tinha algumas argolas, em algum dos templos aqui, eram umas argolas que eram ocas, e o principal objetivo era acertar a bola dentro dessas argolas para pontuar. Geralmente duas equipes se enfrentavam, só que o futebol, eles não podiam fazer ponto nem com as mãos e nem com os pés. Era somente com a cabeça, com os ombros e com os quadris. Quando eles acertavam dentro daquelas bolinhas lá, dos aros, eles pontuavam. E a equipe vencedora, ela era festejada, era homenageada, e a equipe perdedora morria para ser sacrificada aos deuses. Então, era um preço muito alto. Quem perdesse ia ser sacrificado aos deuses, a equipe toda ia morrer como sacrifício aos deuses. Então, não apenas os astecas, a gente já viu que o povo maia também sacrificava, ser humano, fazia sacrifício ser humano para as divindades, e o sangue ele era visto como um alimento para os deuses. Então, o sangue representava a vida humana, e eles acreditavam que era um sacrifício para os deuses. Então, eles faziam sacrifício de prisioneiros de guerras ou filhos que eram ilegítimos. Por exemplo, uma pessoa de dentro da cultura maia, de dentro da aldeia maia, ia ter um filho com um povo que não era asteca, desculpa. E aí eles pegavam esses filhos, acreditavam que eles eram ilegítimos, bastardos, e sacrificavam também. Eles tinham vários deuses. O principal deus deles era
Quetzalcoatl, que era serpente emplumada, representava a vida, a abundância da vegetação e alimento físico e espiritual. Esse povo asteca, ele era um povo diferente de todos esses povos de cultura pré-colombiana. Ele era um povo que o ritual deles eram mais pesados, eles eram um povo guerreiro, gostavam muito de morte e destruição. A arte deles é uma arte mais pesada. É comum ver figuras de caveiras na arte deles, restos humanos na arte deles, né? Que ficou ainda até hoje registrado. É por isso que hoje em dia a gente vê que no México, que é o lugar onde esses povos habitaram, é muito comum e é muito adorada a figura da caveira, né? De Catrina, que eles acreditam que ser a caveira. Muitas pessoas lá usam o Dia dos Mortos, que é o Dia dos Finados, para fazer rituais, para fazer oferendas, onde eles acreditam que naquele dia as pessoas mortas descem e tem um dia para ficar com a sua família. Então, eles fazem em suas casas altares para aquelas pessoas e vão para o cemitério, vão pintados, com roupas fortes, porque eles acreditam que aquele dia é um dia que eles possam ficar com o ser humano. Então, muito isso da figura da caveira, da figura do morto em si, é proveniente ainda de um aspecto cultural do povo maia, né? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ou talvez vocês já assistiram, um filme chamado Viva, A Vida é uma Festa. Esse filme está retratado na apostila de vocês. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de assistir, assistam. É um filme muito legal, divertido, que mostra muito da cultural do México, de como eles acreditam que o Dia dos Mortos é importante para eles. Então, tudo derivou daqui, do povo asteca, de fazer essa arte usando ainda restos mortais das pessoas, né, que eles matavam. Tudo derivou daqui e até hoje está impregnado lá na cultura local. Então, a pintura, eles faziam pinturas de afrescos temáticos, religiosos e mitológicos. Como eles acreditavam em vários deuses, eles faziam representando esses deuses, né? Faziam representando lutas, batalhas, os guerreiros. Aqui é um exemplo, né, de uma figura mitológica, onde o guerreiro está alimentando a serpente, que era o deus principal. E assim eles acreditavam que quando eles faziam o sacrifício, eles estavam dando esse sacrifício para os deuses e os deuses iam recompensar com uma boa colheita, com proteção para eles e para a família. Aqui também é outro exemplo de afresco. Mostra um pouco das roupas que eles usavam. A gente pode notar, ó, capacete que eles faziam para quando eles fossem guerrear, as pessoas se assustarem. As roupas volumosas que eles usavam, escudos, como eles iam guerrear, né? Aqui também é outro exemplo. A gente pode notar que, mesmo naquela época, de ser bem uma época muito antiga, eles já usavam cores fortes, né? Eles proveniam esses corantes da natureza. Eles faziam esculturas, faziam máscaras de coral e pedras preciosas. Aí um exemplo de escultura do povo asteca. Eles também faziam louças. A gente viu que era muito comum fazer porcelana naquela época, né? Faziam vasos de cerâmica e eles gostavam muito de usar mosaicos para fazer. Fizeram aí um vaso de 3 pés. Eles tinham um mandala asteca, que essa pedra ela era muito famosa, o sol, e era um objeto de adoração, a pedra do sol, que é um calendário maia, e que eles também adoraram e fizeram também o uso desse calendário, tá? Para colher. Eles eram um povo também muito ligado à astrologia, ao sol, à lua, todos esses seres aí astrológicos. Então, eu também vou contar outra curiosidade do povo asteca para vocês. Eles viviam em planícies que eram muito alagadas. E eles eram povos também muito populares. Então, chegou uma época que a comida estava escassa. Então, eles decidiram fazer ilhas flutuantes e doar para as famílias. Porque como eles eram planícies, eles estavam alagados pelos rios, né? Eles fizeram ilhas flutuantes e deram aquelas ilhas flutuantes para as famílias colherem para ter suplemento. Então, os povos astecas, eles também foram conhecidos como o povo da Veneza mesoamericana. Então, eles viviam em cidades inundadas. É tanto que hoje a cidade do México, se vocês pesquisarem, ela é uma cidade feita
dentro de uma série de lençóis freáticos e ela afunda a cada ano um pouco. Então, ela já afundou bastante, ela está afundando a cada ano um pouco, porque esses lençóis freáticos, eles estão secando cada vez mais, porque as pessoas estão bebendo essa água e a cidade está afundando. Acreditam que daqui a alguns anos essa cidade ela já vai estar, né, em um nível bem grande assim, como se fosse um buraco. Porque tudo isso, eles fizeram essas cidades em volta dos rios e fizeram cidades flutuantes naquela época. Então, na aula de hoje, a gente pôde aprender um pouquinho mais sobre os astecas, sobre a cultura deles, sobre como eles trabalhavam naquela época. Ele era um povo muito ligado à agricultura. Eles cultivavam milho e o cacau. E há relatos que eles foram os primeiros povos a fazer o chocolate. Então, se a gente conhece o chocolate hoje, foi graças ao povo asteca que plantou o cacau e conseguiu fazer uma maneira de criar o chocolate. Então, o chocolate é proveniente daqui, da cultura asteca. O milho também, que era um alimento adorado até hoje, eles cultivavam outros alimentos. Se alimentavam também de insetos. Até hoje, essa cultura ela é presente no México. Eles se alimentavam de gafanhotos, se alimentavam de minhocas, de larvas e também até de cachorros. Então, hoje em dia, no México, não se come mais cachorro, mas essas larvas estão presentes nos mercados. Se vocês tiverem a curiosidade de ver algum documentário sobre isso, ou pesquisar no YouTube um programa que eu também indico para vocês, que se chama O Mundo Segundo os Brasileiros, que mostra a cidade do México e mostra um pouquinho dessa cultura de comer insetos e de como até hoje esses canais estão presentes nessa cidade. Tudo isso proveniente dessa cultura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.